Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, estou aqui para gravar os erros 21 e 22 na teoria da relatividade. É algo que eu já disse, mas eu não coloquei como erros. Então eu vou colocar agora como erros porque são erros mesmo, são previsões que ela faz que dão errado na hora que você vai medir. Bom, isso aqui vai estar baseado nesse artigo aqui, eu já mostrei ele. Esse artigo é muito importante. É do Geophysical Journal International. De 95. 95 foi quando eu descobri a teoria. Ó. Hoje é dia 27 de julho de 2020. Na verdade, eu redescobri essa teoria no dia 23 de julho de 95. Então agora, dia 23 de julho, quinta-feira, completou 25 anos que eu redescobri essa teoria aí do efeito ilha. Essa teoria aqui. Ó. Esse livro, eu sou autor desse livro, Gravitação, Efeito Ilha. Essa edição aqui é a segunda, é de 2005. A primeira é de 2001. Tem a terceira também. Olha, eu não sou terraplanista. Eu afirmo para vocês que a Terra é esférica e orbita em torno do Sol. Tem muitas provas. Inclusive, uma coisa interessante é que agora, eu acabei de olhar ali na sacada, eu fui fechar a porta ali da sacada, Júpiter e Saturno estão no céu. Júpiter em cima, Saturno embaixo. Maravilhoso. Quando eu olho com a luneta, dá para ver as luas de Júpiter e os anéis de Saturno com a minha luneta. É muito, a emoção é grande. E outra coisa, olha uma das provas de que a Terra é esférica. Quando o Galileu olhava as luas de Júpiter, isso aqui é o livrinho do Galileu. Como é que ele desenhou as luas de Júpiter no livrinho dele? Ele desenhou na horizontal. Por quê? Por causa da latitude dele, lá onde ele estava, na Itália. Oi, Júpiter e as suas luas, como ele desenhou. E como é que eu vejo aqui? Eu não vejo muito na vertical, mas nessa época do ano é praticamente vertical que eu vejo as luas de Júpiter. Por quê? Vamos lá, olha que interessante. Galileu estava na Itália, por aqui assim, no hemisfério norte. Eu estou no hemisfério sul. Você desce aqui, ó. Então a luneta, vamos supor que a luneta dele estava assim. Aí você vem para cá, a minha está assim, ó. Então o que ele via na horizontal, eu vejo quase que na vertical. A diferença angular é 79 graus, mais ou menos. Eu já dei uma medida nisso. Então isso é uma das provas de que a Terra é esférica. A maneira como você vê as luas de Júpiter. E não precisa ser as luas de Júpiter, a própria Lua. Quando eu estava lá em Florianópolis outro dia, eu vi a Lua diferente daqui, por causa da diferença de latitude. Aí eu estava conversando com um de lá, o Hart, e ele falou que quando o pessoal chega da Europa, que eles falam, viraram a Lua? Oi, viraram a Lua. Por quê? Por causa da diferença de latitude. Se na Europa você está assim e aqui você está assim, parece que viraram a Lua, que deram uma virada na Lua. Olha que interessante. Isso é uma das provas de que a Terra é esférica. Uma outra prova, tem infinitas provas, tá? Uma infinidade, para não falar infinitas. Mas uma outra prova é que lá perto dos polos da Terra, por causa dessa inclinação de 23 graus em relação à vertical, e aqui é o plano da órbita, então essa inclinação de 23 graus faz o seguinte, nas cidades lá perto dos polos, o dia dura 6 meses e a noite também. Um dia eu estava no cinema assistindo um filme, e o filme foi feito lá perto do Polo Norte. E o pessoal lá no filme falando assim, boa noite, boa noite. E a janela aberta e maior sol lá fora. Tinha duas meninas do meu lado, uma falou para a amiga assim, mas eles estão dando boa noite, eles não estão vendo que está o maior sol lá fora.
Aí eu tive que explicar. É que para cidades lá perto dos polos, o dia dura 6 meses e a noite também, por causa dessa inclinação aqui da Terra em relação. Olha, pessoal, dizer que a Terra é plana eu não sei por que estão fazendo isso. O pessoal sabe que não é, tá? O pessoal, eu garanto para vocês, o pessoal sabe que a Terra é esférica. Não exatamente, aproximadamente, achatada nos polos e orbita em torno do Sol. Dizer também que o sistema geocêntrico funciona é não saber física. Quem sabe física sabe que o sistema é heliocêntrico. O Sol no centro e a Terra e os outros planetas orbitando em torno. Não é bem no centro, que as órbitas são elípticas. Como Kepler mostrou, o Sol ocupa um dos focos da elipse. Mas as elipses são quase circunferências. A excentricidade da órbita da Terra, por exemplo, é 0,07, se não me engano. É quase circunferência. 1 seria uma reta, 0 seria a circunferência. 0,07, alguma coisa assim. Então, se você desenha ela pequena, você nem percebe a diferença. Mas a diferença é de milhões de quilômetros. Se você pegar o eixo maior da elipse e o eixo menor, a diferença é de milhões de quilômetros. Mas como a órbita é muito grande, quase não dá para perceber isso aí. Bom, o que eu quero falar hoje, sair do assunto, tá? Porque o pessoal está me pedindo para argumentar que a Terra é esférica. Como é que eu argumento? Eu não quero entrar nessa briga, porque eu acho ridículo. É a mesma coisa que dizer que 4 é maior que 5. Aí o cara fala, não, a mulher estava grávida, coisas assim. Deus me livre. Tem que ser claro. O negócio tem que ser claro. A pessoa Bom, Terra é esférica, orbita em torno do Sol. Eu sou autor desse livro. Agora vamos lá. O que eu quero mostrar hoje? Erros 21 e 22 na teoria da relatividade. Então, o que eles fizeram aqui, o que eles fazem? Eles calibram gravímetros em laboratório. O interessante é que eles não estão procurando isso, e eles encontraram, sem procurar, provas incontestáveis do efeito ilha, de que gravitação e efeito ilha é a teoria correta. Provas incontestáveis. Está aqui, ó. Está na capa. Ó. O que é isso aqui? Bom, primeiro aqui, ó, 2 corpos se atraindo com a Terra embaixo deles, né? Como você pega aqui 2 bolas de bilhar, uma em cima e uma embaixo, e as forças de atração entre elas. Então, de acordo com o efeito ilha, essa força aqui tem que ser maior que essa, tem que ter maior intensidade do que essa. Aqui é a força vetorial, a gente fala assim, né? Essa aqui tem que ter maior intensidade que essa, tá? O módulo tem que ser maior. Por quê? Porque quando você tem a bola de baixo, a bola de baixo ainda não foi colocada. Quando ela é colocada, ela absorve parte das ondas que estão subindo. Só que estão subindo menos ondas do que estão descendo, porque as que estão subindo atravessaram a Terra, uma parte foi absorvida. Então essa aqui absorve menos ondas que estão subindo do que essa absorve as ondas que estão descendo. Veja, essa força aqui para cima, essa força aqui para cima aparece porque a bola de cima está bloqueando ondas que estão descendo. E tem muito mais onda descendo que subindo. Essa aqui aparece porque a bola de baixo está bloqueando ondas que estão subindo. Então essa aqui tem que ter maior intensidade que essa. Agora o interessante é que dá para medir isso aí com o gravímetro, Lacoste e Romberg. Então isso aqui é o sensor do gravímetro, a gente chama de massa teste em gravimetria. Isso aqui é o prisma de aço do artigo do P. Varga. Lá no Instituto de Física, quando a gente fez o experimento, era um bloco de chumbo. Eu medi tijolo por tijolo. Eu ia usar uma esfera, mas depois já tinha os tijolos lá, a gente fez com um bloco prisma de chumbo. Então o sensor do gravímetro é a massa teste. E o anel de aço do P. Varga, ou o bloco de chumbo do nosso artigo, é a massa fonte de campo gravitacional. Então aqui você mede o campo gravitacional. É a mesma coisa que medir a força aqui na bolinha de baixo. E aqui a bola está em cima a massa teste está em cima da massa fonte. Então aqui, quando o gravímetro está aqui, é a mesma coisa que medir a força na bola de cima. Então, de acordo com o efeito Wheeler, essa aqui tem que ser maior que essa. E na horizontal, se você colocar os blocos na horizontal, né? Por exemplo,
Vamos pôr o bloco de chumbo aqui e o sensor do gravímetro aqui. Então, você tem aqui uma parte da Terra, um hemisfério vertical, bloqueando parte das ondas que... Porque o que interessa são as ondas que atravessam a massa-fonte e a massa-teste. E parte delas atravessa a Terra também. Então, na horizontal, que é a previsão da lei de Newton e da relatividade, daria 56 microgal a leitura do gravímetro. Agora sim, tem que dar mais que 56 microgal e dá 65. E assim tem que dar menos que 56 e dá 49. Então aqui eu chamei de erro 21. E aqui eu chamei de erro 22. Então, eu escrevi aqui CJ Borges, que sou eu, né, 27 de julho de 2020, segunda-feira, erros 21 e 22 na teoria da relatividade de Einstein. Então, erro 21 é quando o sensor do gravímetro está em cima do anel de aço. Então, o que você tem aqui? A relatividade, a lei de Newton, prevê em 56 microgal. E o que foi medido? O que é medido corrida após corrida? 49, mais ou menos 1. Então, confirma o efeito ilha. Mostra que a relatividade está errada. E aqui, o gravímetro embaixo da massa-fonte. Então, tem que ter uma leitura, de acordo com o efeito ilha, maior do que prevê a relatividade e a lei de Newton. E quanto deu? Deu 65, mais ou menos 1, em vez de 56. Então, erro 21, gravímetro em cima da massa-fonte, massa-teste em cima da massa-fonte, erro 22, massa-teste embaixo da massa-fonte. Isso aqui, ó, é de um artigo dos Estados Unidos, Schwartz, publicado na Science. A gata veio para cá. Vocês já viram ela, né? Olha como ela está crescendo. A gata, a piquitiquiquinha da casa. Vai brincar. Então, esse aqui é o artigo do Schwartz. O que ele fez? Isso aqui também tem que confirmar o efeito ilha. Ele fez o seguinte: tubos de tungstênio que você coloca em cima e aqui você solta um corpo, queda livre, e mede a constante de Newton. Depois você coloca o tubo de tungstênio embaixo e queda livre, mede a constante de Newton. Aí ele pega os dois valores que ele obtém, em cima e embaixo, tira a média e encontrou para a constante de Newton 6,69, em vez de 6,67, vezes 10 a menos 11 no sistema internacional. Eles acharam 6,69. Aí eu entrei, mandei um e-mail para ele perguntando: se você mantiver a massa-fonte em cima, porque tem que dar mais do que 6,69, quanto deu para a constante de Newton? Ele falou: não temos essa medida, a gente só tem a média. No nosso experimento não foi feita a medida separadamente, em cima e embaixo. Eu acho que foi, mas eles não consideraram, tá? Bom, então vamos lá, finalizando aqui. Esse aqui é o anel de aço do artigo do P. Varga e outros. Esse aqui é o aparato todo, lá na Hungria. Vocês podem pegar esse artigo aí na internet, de graça, está disponível. Isso aqui é fotografia, o gravímetro Lacoste Romberg e o anel de aço. Então ele fica colocado aqui e o anel sobe e desce, ficando alternadamente em cima e embaixo do gravímetro. É tudo que a gente precisa. Aqui já confirma isso, eu comentei esse gráfico num dos filmes. Então, aqui é o que eles calculam, usando a lei de Newton e a teoria da relatividade. Isso aqui é o que eles medem. E agora, o outro gráfico mostra em cima e embaixo. Tem muita coisa para falar sobre esse artigo aqui, tá? E sobre o meu livro também. Eu preciso fazer mais filmes, muito mais.
Então aqui, nesse artigo ele considera para baixo positivo, para cima negativo. Então aqui esse menos 65 é uma leitura de 65 microgal. Então 65 mais ou menos 1, que ele obteve aqui nessas medidas. E é o outro 49, olha lá. Positivo, porque é para baixo. 49 mais ou menos 1. Então estão aí os erros 21 e 22 na teoria da relatividade. Eu vou colocar o 23 também depois. Eu preciso interromper agora porque já está muito... Nós estamos em plena pandemia de Covid-19. O negócio é sério. O livrinho do Galileu. Esse livrinho aqui é muito legal. Eu queria falar mais uma coisa. O que eu queria falar é que eu já falei sobre... Eu já gravei um filme sobre isso em maio. Só que eu não postei. É a mesma coisa. Erro 21, erro 22. Aqui o sensor do gravímetro sem o anel de aço. As ondas descendo, as ondas subindo. A diferença provoca o peso. O peso dele. Então aqui a gente tem 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que 9,8 newtons por quilograma. Então erro 21 é quando o sensor está em cima da massa-fonte. E erro 22 quando está embaixo. Tudo bem? E aí dá para calcular com esses dois números quanto que a Terra absorve dessas ondas gravitacionais. Essas são as ondas gravitacionais, elas estão aqui o tempo todo, causando a gravitação. E deu 25%. Está aí num dos filmes. Assista aí, ondas gravitacionais 3, ondas gravitacionais 4. Assiste também Fim da Teoria da Relatividade. Assiste também 4 erros de lógica na teoria da relatividade. Turma, não pode mais continuar isso aí. Eu sei que o pessoal, os relativistas, estão sofrendo, eu tenho amigos relativistas, mas não pode mais continuar. A teoria da relatividade é totalmente furada, ela tem que ser abandonada. Não pode continuar. Dá um like aí, manda para os amigos. Grande abraço, pessoal. Até.